Divino Mestre Jesus, amigo, irmão de todos nós, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova, permitindo-nos aqui estarmos reunidos, buscando intercâmbio de ideias em bases fraternais, para capacitarmos-nos cada vez mais em termos intelecto-morais para uma vivência plena do ensinamento espírita cristão, um grande laboratório da sociedade humana. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração para todos nós, a proteção para todos os grupos aqui representados, os lares, assistência para a humanidade como um todo, encarnada e desencarnada, para que o mundo, através da transformação individual de cada um de nós, possa se tornar um pouco melhor. E nós possamos fazer aquele papel de elementos indutores positivos para uma alteração no contexto. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam a todos, hoje e sempre. Muito bem, amigos. Estudo de Gênesis, do capítulo 7, hoje a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Nós estudamos a semana passada o versículo 13. Então, versículos 14, 15 e 16, nós vamos estudar em bloco, porque, na verdade, já estudamos vários aspectos aí desses versículos. Vou fazer aquela leitura que sempre fazemos, até ao versículo 20. Capítulo 7, versículo 14. Eles e todo animal, conforme a sua espécie, e todo gado, conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave, conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Muito bem. Versículo 14, 15 e 16, que nós vamos estudar em bloco. Eles e todo o animal, é a sequência da entrada na arca do versículo 13. Noé e toda a sua família. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. Então, esse versículo 14, nós já estudamos esses aspectos, o animal conforme a sua espécie, o gado, e esses desdobramentos vão voltar no versículo 21.
Então, no versículo 21, nós voltaremos a falar de aves, de gado. Então, nós vamos réptil. Então, nós não vamos, para não ficar muito repetitivo, porque isso já foi falado, abordado anteriormente, e vamos abordar de novo no versículo 21. Então, para não se tornar repetitivo, desta vez aqui não vou abordar, não. Nós vamos falar em linhas gerais, a partir aí do versículo 16, tá? Que é o ponto aí importante para nós aí. No versículo 15, e de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Então, carne em que há espírito de vida, podemos entender aí como sendo nossos sentimentos, nossas emoções, que já aprendemos com André Luiz, não são abstrações, são turbilhões de forças, que são alimentados, mantidos por uma alimentação. Então, para mantermos a carne, é preciso ingerir alimentos, nutrientes. A mesma coisa acontece com o plano dos sentimentos. Os sentimentos que crescem são aqueles que são alimentados por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, todo esse conjunto que deságua nas ações alimenta uma gama de sentimentos e de emoções, aumentando ou diminuindo, conforme o que nós alimentamos. Então, para que as virtudes cresçam, é preciso alimentar as virtudes. Adotar aquelas práticas no campo da existência que vão alimentar as virtudes. As ações nobres, as palavras dignas, os pensamentos equilibrados. Todo esse conjunto, que os pensamentos vão sendo concretizados pelas palavras e pelas ações. E, por sua vez, os atos vão alimentar uma gama de emoções, desejos e sentimentos. Então, os que entraram no versículo 16, e essa entrada, o que entra simbolicamente no nosso arcabouço espiritual, na casa mental, que é a arca, entra pelo sistema das reencarnações, pela vivência no plano da reencarnação. Então, nós vamos amealhando os recursos ao longo das múltiplas existências. Ô Luiz, boa noite. Os animais definem os instintos que foram conquistados nas reencarnações ao longo do reino animal, que formam, e esses instintos são embriões dos sentimentos. Então, os sentimentos nobres, as paixões, decorrem do abuso dos instintos e os sentimentos nobres, as virtudes, decorrem do uso adequado dos instintos. Então, a base é a mesma. A substância é a mesma, não é má. Isso é um ponto que nós repetimos sempre aqui. O princípio das paixões não é substancialmente mau. Ele é posto no coração do homem pelo sistema da reencarnação ao longo da evolução para a realização de grandes coisas, que são as grandes obras no plano da humanidade, que vão as grandes obras que decorrem das virtudes em desabrochamento. Então, nós estamos trabalhando aqui, basicamente, com toda essa simbologia. Sempre esse é um ponto repetitivo e é um ponto importante. Sempre trabalhamos aqui com a perspectiva da
da evolução que se faz, pela transformação moral, pela renovação da mentalidade, que vai nos convidar para uma prática qualificada no plano da sociedade, o que vai qualificar as nossas emoções e os nossos bons sentimentos, vai aumentando os bons sentimentos. Paralelamente, as viciações, os vícios, vão alimentando as paixões. Então, nós só vamos concretizar a evolução completa da nossa intimidade pelo banimento dos vícios, das imperfeições, das paixões, pela prática das virtudes. E, do mesmo modo, como o mundo físico, a sociedade física representa o conjunto dos caracteres individuais, a nossa sociedade só será uma sociedade completa, segundo os espíritos, na questão 793, quando nós houvermos banido do seio da sociedade todos os vícios que a desonram. Por quê? Temos instituições, construções no plano da sociedade que alimentam os vícios, que retroalimentam as paixões, e assim sucessivamente. Então, é preciso um duplo trabalho, o trabalho do combate sistemático ao egoísmo e da reforma das instituições, reforma das leis, que vão se aperfeiçoando gradativamente. As leis vão se aperfeiçoando gradativamente, amigos. Estamos aí com a dificuldade Retornamos aí, amigo. Estão me escutando? Alguém me ouvindo?